Muito bem, essa bancada aqui no Canal 4, falando de empresa, mercado, falando de quem produz. Esses caras que a maioria aí criticam às vezes, né? O cara é empresário. Empresário é o cara aquele que faz aquela estrutura porque o mercado funcione, no público e no privado, né? Empresário é aquele cara que não tem horário para trabalhar, não tem os direitos que muita gente tem aí, né? E sofre aquela pressãozinha, carga tributária, fiscal, trabalhista, ambiental, bombeiro, mas não sei o que, é complicado, né? É raro o setor aí da comunidade que apoia quem produz. Mas nós temos o objetivo de mostrar onde é que está a indústria, a micro, pequena, média, grande empresa, que grande eu não conheço nenhuma, infelizmente, gostaria de conhecer, né? É média para pequena, até porque o Brasil inteiro não produz nada para o mercado mundial, né? Baixamos de 1%, apesar dos discursos aí. O financiamento acabou, a conversa acabou, o governo não apoia quem produz, né? E a gente vai ter que se unir para defender o nosso negócio, até porque dia 5, dia 10, dia 20 tem conta para pagar. Eu não posso esperar o governo melhorar daqui a 10, 20 anos, né? Eu não posso esperar que essa turma que está roubando pare de roubar. Isso é problema da polícia, não é nosso. Nós temos que focar no nosso negócio. Tecnologia, inovação, produzir melhor, montar uma equipe melhor, ir para o mercado, o mundo todo está aí. E você produz pouco. Se ali, inclusive com o concorrente às vezes. Não tem concorrente, não produz nada, cara, em área nenhuma. Isso aí não é demérito, é o país. Culturalmente nós somos ruins para muita coisa. O que nós temos que fazer? Melhorar. Ou vai achar que o chinês lá é melhor que nós? Não, lá eles têm metade daquela população que é muito maior que a nossa, que não produz nada também, tia. São os peão para ganhar pouco. Nós temos que produzir aqui. Não tem seu alemão, americano, ninguém é melhor do que nós nas mesmas condições, cara. Os caras têm cultura, têm pesquisa, têm desenvolvimento, tem algumas coisas mais. Tem uma história maior que a nossa. Mas se você estiver preparado, e a gente diz aqui toda hora, leia, faça um curso, aprenda uma língua, viaje. Você tem um segmento nas feiras, vá para a feira, companheiro. Vai ver o que os outros estão fazendo, se tu não tem competência, vai ver o que os outros têm. E se aperfeiçoe. Não precisa ter medo de ninguém. Está com dificuldade financeira, entra na fila. E tem as centenas aqui. Está com dívida, vai conversar com o teu credor, cara. Não precisa ter medo. Vai no banco, os caras não estão, ninguém paga ninguém. Tia. Nós lidamos aqui com os obras, não pagam. Então vá lá negociar com o gerente do banco, com o teu credor. Planeja a tua empresa. Busque profissionais, nós vamos falar da Aliar agora, integração de negócio. Converse com profissionais para orientar, porque às vezes tu sabe trabalhar, mas não sabe gerir o teu negócio. Gestão é um problema sério nosso. A grande massa não sabe fazer custo ainda, até hoje. Não é tecnologia, inovação, não sabe fazer custo da empresa. Para você que está ouvindo aí, não adianta ficar chateado, você tem que melhorar. Até porque o mundo está chegando aqui. E quando a gente vai conversar com a Rosane Coelho aqui, o Marcos Manosso, da UNO, Uno Mundo, Relações Internacionais. Não precisa ter medo, cara. Eu até porque o cara fala muito chinês, eu nunca recebi nenhum alemão. Olha, eu tenho 40 anos lidando com a empresa. Né? Ajudei a criar o Sebrae, que está aqui, trouxemos a Mercopar para cá, criamos lei do ICM para pequena empresa, criamos a maior entidade de micro e pequena empresa do estado, aqui, uma das maiores do país, que se chama Microempa, está aí com sede nova, 1.600 associados. Lidamos com o Cimex, o maior sindicato nosso. Tem o Simplaza aqui há mais de 14, 15 anos. Em seguida está batendo um papo conosco sobre a Plastec, né? Mercopar, Plastec, a própria festa da uva. Vá participar, cara. Ouça o cliente, para que a gente tenha uma maneira mais profissional de lidar com o mercado, porque nós somos muito amador. E algumas entidades aí que a gente está ouvindo, qualquer setor, menos reunião e mais projeto, cara. Use a lei, vá buscar recurso. Esse negócio de jantar, cara, acabou a brincadeira, cara. Isso é só custo para o sindicato, para a associação. Diminua as reuniões e faça projetos, cara, para ir buscar o que tem. E tem muito dinheiro aí fora, porque a gente precisa de pouco, né? Nós somos tudo empresa pequenininha, 99%, acho que é tudo pequena empresa, micro e pequeno, né? E nós aqui ajudamos a criar a lei lá no Senado. Eu tive lá fazendo a lei para pequena empresa, tratamento diferenciado. Criamos aqui Sebrae, só do tempo do Sebrae era com C ainda, era estatal. Então algumas coisas a gente apanhou para aprender e está na hora de mudar. Nós estamos investindo numa TV digital aqui, que é a única na Serra Gaúcha, investindo, até porque se a gente for falar só em mídia, não vale a pena, a própria comunidade não apoia, mas a gente é teimoso. Tá? E não está aqui, nós estamos indo para o mundo, tu acompanha aí, estivemos fazendo agora trabalho na África, na China, qualquer lugar. Se não dá aqui, nós vamos, o mercado é de todo mundo. Os empresários estão indo embora porque o custo aqui está alto. Por isso que estão indo embora. Não tem que agradar ninguém. Se ele não for bem, ele quebra.
Quebrou, desemprega, que é o que está acontecendo, né? Desemprega, todo mundo perde, a família, a educação, todo mundo, o governo, o Estado, a prefeitura está caindo no problema, o Estado nós estamos trabalhando que nem louco para pagar salário, estamos pagando aposentado aqui no Estado, está tudo quebrado, não tem dinheiro para tampar buraco aqui na entrada da cidade. Essa é a realidade. O que tu tem que fazer? Se unir, vai aprender, vai ser um empresário, um cidadão melhor, e aí, negrão, vai para a briga, que não precisa ter medo de ninguém. Mas vamos falar com profissionais agora, né? Discurso a gente faz todo dia aqui, mas Rosane e o Marcos vão nos falar um pouquinho desse trabalho de orientação para o mercado. Quando a gente fala a Liar já está aqui um monte. Quanto tempo da Liar, Tchê? Falando, Rosane? Esse ano, 5 anos completados em janeiro. E o ano todo aí, nova, mas que já passamos da curva, né? Os 5 anos era um marco, né? É o que eu sempre digo, aqui se não quebrar, a tendência é crescer. E aí, estamos crescendo. Então é isso, é bom. Fala, aqui já foi gerente do Sebrae, já foi... A Rosane tem uma experiência muito grande e eu gostaria que tu passasse um pouquinho desse trabalho que a Liar faz no mercado. Tá. Então, a Liar é a integração de negócios, porque qual é o nosso foco? Aproximar o conhecimento das empresas e das pessoas, esteja este conhecimento onde estiver, e nós fazemos através de diversas formas, seja na forma de consultoria, através das nossas parcerias, somos parceiros aqui, né, na área de internacionalização, em outras áreas, seja na parte de cursos em company, abertos. O que eu acredito que é bem importante a gente trazer? As parcerias que nós estamos estabelecendo também, e de metodologias, que hoje nós já temos metodologias de fora que a gente está trazendo para cá. E até colocar, tu estava falando sobre a busca de projetos, olhar para o mercado, né? Nós sabemos que nós podemos trazer mais e quem sabe levar mais lá para fora também. E nós não somos uma indústria, nós somos uma empresa de serviços. Felizmente, a gente pode dizer que nós estamos crescendo, e estamos crescendo graças a empresas que nos procuram para ter esse apoio, porque é o nosso trabalho, é mudar esse olhar, é conseguir ir lá, olhar para fora. Não precisa necessariamente sair do Brasil, a gente tem muita coisa para ver aqui também. Muita coisa. Mas é sair de dentro da sua empresa para ver o que está acontecendo, para trocar com outros empresários e para colocar a mão na massa. E tem eventos aí, né, Rosane, para participar? Isso, tem muita coisa para participar. Muita coisa para participar. Se a gente for ver aqui na nossa cidade, no café da manhã, almoço, janta, seminários, cursos, no que tu quiser tem. Saia, tira a bunda da cadeira e vá para a briga, companheiro. Vá para os cursos, vai ouvir quem conhece, quem está pesquisando, né? E aí, Marcos, assunto internacional. Quando a gente viaja, vai lá para a Alemanha, ou vai para a China, a gente chega lá e vê que não é esse monstro. Aquele dragão não tem tanto fogo. Eles são grandes, tem estrutura, o mundo está indo lá porque é mais barato. Temos aqui uma empresa que nem a Frasa, que está lá com a indústria, lá dentro da China. Nós temos vários exemplos disso. Grandes marcas mundiais, alemãs, americanas, estão tudo lá dentro. Por quê? Porque é mais barato. O americano agora está diminuindo o salário dos operários, inclusive. Não tem como bancar mais, né, cara? Acabou a brincadeira. Então a gente quer que todo mundo ganhe bem, mas não tem como manter essa máquina aí. E vou repetir, tem gente ganhando saláriozinho de 3 em 3 meses aqui se queixando com aumento de salário. Nós aqui tentando pagar a conta. Mas, Marcos, mercado, relações internacionais. Que tema é esse? Qual é o tema de casa para nós aqui aprender? Olha, o tema de casa que todo mundo deveria fazer é pelo menos uma vez por ano ir para um país diferente. Pode ser até turismo. Eu não conheço ninguém que tenha ido passear na Disney, que seja, e consiga voltar para casa e ver sua empresa, sua casa, o seu mercado, sua escola do mesmo jeito. Ninguém tira essa experiência. Qualquer experiência internacional que tu tenha, seja ir fazer festa em Punta, tu traz para casa uma bagagem cultural diferente, tu traz para casa uma oportunidade de se reinventar e uma visão diferente. E eu acho que internacionalização é isso. Não é nem importar e exportar, porque aí tu está falando dos fins. A gente ainda está falando dos meios, que é mudar um pouco a cultura e trazer aqui para o Brasil, trazer aqui para Caxias, uma coisa que no resto do mundo já está rodando. Tu fala de China, tu foi para a China, tu viu muito bem que, a gente falou, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é um grande dragão. A produtividade individual do funcionário na China é baixíssima, é 1/3 da produtividade do funcionário caxiense, por exemplo. O brasileiro tem uma dos povos mais versáteis do mundo. A gente faz o que tem que fazer. Não interessa se eu sou habilitado para isso, se eu tenho experiência, se eu tenho conhecimento, eu vou lá e faço. Porque contratar uma pessoa para fazer custa uma fortuna, e se eu não fizer, não vai ser feito e a coisa não acontece. Então, a gente acaba não dando valor para essa característica do nosso povo, essa versatilidade, que é uma coisa que o resto do mundo não tem.
Não tem. Todo mundo está indo para a China. Na verdade, a China se desenvolveu nos últimos 30 anos por um único motivo: custo baixo. Todo o desenvolvimento da China foi bancado pelas grandes potências, primeiro mundo, países europeus, Estados Unidos, Canadá, que levaram tecnologia, levaram know-how para lá, para produzir os seus produtos mais barato, para poder fornecer o seu próprio mercado. É uma equação super simples, mas que desenvolveu um país inteiro, uma economia inteira, que hoje está começando a criar tecnologia. Foi uma história muito parecida com o Japão pós-Segunda Guerra, com a diferença que não teve uma guerra, com a Coreia pós a Guerra Civil, com a diferença que não teve uma guerra, e a China aproveitou esses últimos 30 anos para se desenvolver como país. E hoje está lá, segunda maior potência mundial. Tem vários movimentos que estão acontecendo no mercado que são oportunidades para nós. Eu lembro que na década de 80 se chamava muito o Brasil de o celeiro do mundo, porque a gente fabricava de tudo, exportava para tudo quanto é lado. Nós perdemos nos últimos 30 anos a oportunidade de ser a China, de ser a segunda potência mundial, de fornecer ao mundo inteiro. Seja por política econômica errada, seja por falta de iniciativa, a questão é que nós perdemos essa chance. Só que o cavalo não passa encilhado uma vez só, ele passa encilhado todos os dias. A gente tem que correr atrás e pular nessa cela. Até porque o cavalo não vai reto sempre, ele faz a volta, bate na cerca, ele volta e não adianta. Faz um monte de voltas. Enquanto o mundo ainda não se recuperou dos níveis de consumo esperados pré-2008, o Brasil, por toda a propaganda de que não entrou na crise, a gente está passando por ela bem lentamente. Essa crise que a gente está vivendo agora, ela é muito mais política do que econômica. Então tem muita coisa por fazer. E o Brasil entrou muito tarde nessa onda de internacionalização. Se lá na década de 60 a gente começou, na década de 60 a China estava abrindo sua fronteira, não era nada, estava começando. Ninguém nem ouvia falar dos caras. Ninguém nem sabia, o país era super fechado. Como negócio, a China há pouco tempo nem existia. A China tem 30 anos. É verdade. Apesar de ter uma história de 6.000 anos, comercialmente ela tem 30. E o que esses caras fizeram em 30, a gente poderia ter feito muito mais nos nossos últimos 30, porque a gente já antes deles ter esse know-how, essa experiência, a gente já tinha. Mas enfim, a gente resolveu ficar com a bunda na cadeira, se preocupar com o nosso mercadinho aqui e não fizemos a lição de casa. Mas nunca é tarde para começar. E agora a gente não tem escolha. Ou a gente corre atrás da máquina, ou fecha as portas e vai para casa. Ou a gente corre atrás da máquina. Exato. Eu te ouvindo aqui, Marcos, e a Rosane já sabe isso melhor do que eu, trabalhou muito tempo nessa área. Qualquer mercado que a gente abra já acaba com a produção da gente. Exato. Então, a América Latina, o cara nunca trabalhou com Equador, ou Colômbia, ou Bolívia, não precisa ir para a China, Alemanha, a Europa é raro, tu não vai vender nada para os caras lá, né? Porque eles não compram mais nada porque não precisam quase. É o tal do mercado maduro, quem é que está negociando com a Europa? Dá para botar numa mão, aqui veio um embaixador esses dias, falou um monte de coisa, mas só para vender, para comprar eles não compram nada. Talvez alimentos, não consome nem, não tem mais mercado porque eles produzem muita coisa lá também. Então a gente está vendo uma dificuldade muito grande para negociar em algumas áreas. Mas tu tem uma África inteira, uma Ásia. Qual é o grande problema chinês, por exemplo, que a gente viu agora na África? Não tem pós-venda. Os caras vendem e não atendem mais o cliente. Cara, é uma oportunidade absurdamente grande de trabalhar. A gente tem as nossas empresas lá, Gralha, Randam, Marco Paulo, mas não sei o quê. Tu pega aí uma Perfiline que foi lá agora fazer casas. Lá 10 mil casas vai fazer agora na África. Cara, olha o campo que tem. Tem que botar parte elétrica, não tem indústria. Dá para fazer tudo. Aí precisa assessoria de administração, de gestão, também tem problema. Os alemães estão investindo lá. Entende? Um mercado que se tu pegar qualquer... Vamos lá que nem a feira em Nairobi, lá tu já começa a ver que tu não tem como atender aquele mercado, não é os outros países da África. Quer dizer, tem tudo para ser feito, né, cara? Tem muito para ser feito e tem alguns movimentos dos mercados internacionais muito interessantes agora. Todo aquele movimento que os países de primeiro mundo, principalmente os europeus, fizeram na China há 15, 20 anos atrás, de levar a tecnologia para lá, agora está voltando para casa. A China está começando a ficar cara, tem muitas indústrias que já estão saindo de lá e, logisticamente, ela ainda é longe. Querendo ou não, o planeta é grande. Apesar de ser chato e pequeno, é grande. Então, tem muita empresa europeia que estava na China, que agora está trazendo essa tecnologia para os países do leste europeu, que tem insumos e custos de produção tão baratos quanto a China, e vem com uma bagagem técnica ainda da ex-União Soviética, muito boa. Mas sabe o que me preocupa? É isso que tu falou do custo. Porque a gente está vendo aí na última automecânica aí,
A Alemanha e a Itália estão produzindo mais barato que nós aqui, cara. Não é a China, cara. É isso que... A única coisa que me preocupou de toda essa conversa, e até porque eu tiro a minha empresa, troco de estado, acabou a minha empresa. Eu não tenho como atender, eu não tenho estrutura para atender. Agora, Quadros, eu vou te falar, o que eu vejo, né? Até essa semana nós estávamos conversando, logo depois do nosso bate-papo ali, existem várias formas também. Será que eu estou com o meu custo adequado? Será que o meu regime tributário está adequado? Eu diria que tem outras questões para ver também. Até a parte legal, até né? a parte Que às vezes legal, não conhece, que às vezes não se conhece, porque nosso. assim, ó, a pequena empresa, vou pegar a micro e a pequena, muitas vezes assim, é o contador que sabe. Tá? Sim, passa tudo pro contador. Mas eu preciso saber, eu não preciso ter Claro. domínio daquilo, mas eu preciso saber, e talvez eu tenha coisas para fazer ali, tenha ajustes para fazer. Uma outra questão é, será que eu devo me preocupar mais, e tu estava falando tantas discussões, e reduzir jornada, e o Marcos até trouxe um exemplo bem interessante, ou eu devo me preocupar em encontrar formas de reduzir custos? E de aumentar minha produtividade, e a questão de busca de mercados, eu já fui buscar outros mercados, melhorar dentro processo, do Brasil mesmo, mudar melhorar o meu produto, processo, é verdade. porque assim, lá fora também tem, eu tive agora, o mês passado, a Alemanha, nós fomos à Alemanha, tivemos na Bélgica e na Inglaterra. Então assim, eu costumo dizer, eu valorizo muito o nosso país, por mais que nós tenhamos problemas, eu valorizo muito temos mercado, a nossa temos região. Um povo que consome, que Isso mesmo. poucos lugares no mundo consomem que nem nós. Isso, e eu não quero sair daqui, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui. Eu quero ir para fora, sim, mas viajar, eu quero viver volta, aqui. é isso. Eu faço isso e eu viajo todos os anos, às vezes mais do que uma vez. E o que tu percebe? Lá fora tem muita coisa boa, mas também tem problemas. Sabe? Nós temos muitas oportunidades. E não tem mais mercado. E não tem mais mercado. Tem muitos países que os caras não têm mais mercado. Na Alemanha eu estive lá, gente, quanta gente falando português e brasileiros dando aula de português, porque as pessoas querem estar falando, e questões que eles estão trazendo do dia a dia, porque a gente viveu muito o cotidiano, de ir para, não só ponto turístico, mas nós fomos com pessoas que a gente conhece lá, e ver o pessoal trabalhando e o que eles estão fazendo, então de ver a vida como ela é. Então, e a vida lá é dura, né? E a vida é muito dura, é muito dura. Eu tenho parentes morando há 30 anos, por exemplo, em Munique, lá na Alemanha, está vindo para cá agora, daqui uns dias, e até porque hoje tu trabalha que nem louco, pega um dinheirinho, não rende mais nada. A nossa poupança lá para a Alemanha seria um luxo, a 6%, 7% ao ano. Lá não rende, tu bota o dinheiro no banco, não rende mais nada. Nós estamos trazendo investidores na Alemanha e gostaríamos que viesse cada vez mais, investir o dinheiro, botar em fábrica aqui, investir em empresas, vem para cá, nós queremos um alemão, pode vir quem quiser, tanto que vem para produzir, né? Só não vem essa turma que vem fazer contrabando aqui no centro da cidade, né? Não paga o imposto e acha que é perseguição. Negrão, contrabando é contrabando para brasileiro ou para estrangeiro. Botou as maletinhas de contrabando, recolhe, companheiro. Não veio para trabalhar, vai embora, companheiro. Porque nós aqui sofremos, para chegar aqui nessa festa que tu tá vendo, festa da uva, evento, Marco Polo, Gandão, os negros quebraram, não tinha o que comer, não tinha como chegar. Até hoje nós estamos com umas estradas vagabundas para trabalhar, não tem logística, não tem nada. O aeroporto aqui para fazer Cara, nós temos tudo para fazer ainda, né? Tomara que alguém bota um de carga aí para a gente fazer negócio. E sem um aeroporto decente não tem logística, aí não tem negócio internacional. Mas tu sabe, aí puxando de novo, porque a gente estava falando, né, tem muitas empresas que a gente vem percebendo que elas estão se antecipando a tudo que está acontecendo, já se anteciparam ao que está acontecendo agora, e estão se preparando e estão indo bem. Então assim, como tem empresas que não estão colocando que não estão bem, nós temos empresas que estão aumentando faturamento, aumentando lucratividade, tem vários exemplos, aproveitando para se organizar para isso, né? É verdade. E porque sabe que isso é cíclico, e como o Marcos estava falando antes, né, nós íamos juntos e comentávamos que a nossa crise ela é muito mais política e ética do que uma crise econômica, digamos, tem a questão econômica, mas a gente sabe que é uma crise diferente das que já houveram. Então, como vamos passar por ela e como vamos sair e realmente fazer as coisas acontecerem? Então, assim, aí na prática tem que sair mesmo. Tem que sair. Aquilo, tira a bunda da cadeira e vai trabalhar, cara, vai para as feiras, vai visitar outro lugar, não adianta ficar em casa. Em casa não resolve nada, nem pessoalmente e nem profissionalmente. Saia, cara, vá conversar com gente que te dá uma ideia. Daqui a pouco tu faz uma parceria com um concorrentezinho teu aí, tá aí do lado. Se una para aqui, eu estava vendo os eletrônicos agora, uns amigos nossos estão fornecendo para a Indonésia, companheiro. E os caras estão indo embora. Tem gente de TI, de segurança na área de TI aqui, que está dando consultoria na Alemanha. Então não precisa ter medo, só tem que estar preparado, né?
E não é difícil se preparar, não é difícil. A quantidade de informação disponível para as empresas, para as pessoas, nunca antes na história desse planeta se criou tanto conhecimento, se criou tanta informação e se disponibilizou tanta informação. Então é claro que tem profissionais como eu, como Rosane, como tu mesmo, que conhecem muito mais uma área do que o pessoal da empresa. Agora, deixar na mão do contador sem saber o que ele está fazendo com a tua contabilidade é pedir para ele te roubar. Assim como contratar um advogado sem saber como que ele vai fazer uma defesa ou uma acusação, é pedir para ele te roubar. Esse processo vai ficar rodando 10 anos e tu vai passar 10 anos pagando esse cara sem saber o que está acontecendo. Comércio internacional é exatamente a mesma coisa. Tu pode contratar um despachante, tu pode contratar um representante, só que não é difícil tu descobrir o que esse cara tem que fazer até para poder cobrar dele. É verdade. Então, o pessoal acha que importação, exportação, mercado internacional é um bicho de 7 cabeças. A cultura é diferente, eu não falo a língua, o meu portunhol não dá nem para vir aqui no Uruguai. Cara, teu portunhol é fantástico e chega para te vender na América do Sul inteira. E todo mundo quer negociar, né? Tu não fala inglês? Na China, na Índia, eles também não falam inglês. Português, tu entra no aeroporto, tu liga para meia dúzia, os caras não falam mais espanhol, que nem nós pegávamos no início. Hoje fala português, onde tu quiser. Tu vai para uma feira, dá só inglês, não entende inglês que tu fala, vai em português que o chinesinho vai te levar, o outro vai lá, tá cheio de brasileiros. Pô, a gente encontrou agora argentino, brasileiro, equipe, tem gente que foi para lá e ficou lá. Então só recepcionando e atendendo os caras, levando para as empresas. Português, não precisa ter medo. Se não pode ir sozinho, vai em grupo. Nós tivemos agora, há pouco tempo aí expondo, eu estou aqui, a gente cobra aí o Cimex há muito tempo, ao invés de fazer só viagem, cara, tem lá uma base brasileira, uma base caxiense, com toda a orientação, com tradutores, com a orientação jurídica e tudo, na feira, vai vender. Eu estava falando do cara de São Marcos aqui, uma referência mundial, o cara de turbo aqui, tu entende? Tu pega qualquer outra empresa, foi lá e era fila de estrangeiro para pegar o cara com a empresinha aqui de São Marcos. Tá aí uma Master Power, não sei o quê. Cara, não precisa ter medo. O sindicato está aí para apoiar, tem empresas profissionais. Na prática é se preparar. Tem dificuldade no início? Claro, dá trabalho como ir vender aqui. Como é que eu saio daqui e vou vender em São Paulo? É a mesma mão de obra, ir para o outro lado do mundo. Tu vai ter que pesquisar o mercado, tu vai ter que encontrar distribuidor, procurar agente. O trabalho é o mesmo, só que é o mesmo trabalho numa outra língua. Numa cultura um pouquinho diferente. Isso aí. Uma coisa que eu aprendi com 30 anos de viagem, eu conheço mais de 50 países, já morei no exterior várias vezes. Por mais que a cultura do mundo seja diferente, por mais que o outro lado do mundo veja o mundo de uma forma um pouquinho diferente, quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço, mais eu me impressiono e me alegro em ver que todo mundo é igual. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer progredir, todo mundo... Eu tenho um mestre aí na área de exportação que se chama Bizi, o Bizinho aqui da Marco Polo. Esse cara é uma enciclopédia, eu acho que eu nem tinha nascido, ele já estava fazendo negócios internacionais há 40 anos atrás, lá visitando países, empresas. E é uma coisa que ele sempre diz, Negrão, o mundo quer negociar. Então, se tu tiver o produto certo, se tu tiver preço competitivo, se tu quiser fazer negócio, tu vai arrumar parceiro. Vai ter dificuldade? Claro que vai ter dificuldade. Ele disse, mas em compensação, tu entra em qualquer país, dependendo da área, o cara vai te comprar coisa que tu não tem como produzir. E é muito simples. Agora, com poucos anos atrás, foi o governo baixar um pouquinho o IPI, que começou a subir a inflação, porque a gente não dava conta de produzir o que o povo todo quer comprar. O plano cruzado foi isso. Não tinha nem copo para tu tomar, porque o consumo era tão grande. Plano cruzado? Que tal a diminuição do IPI da linha branca e dos automóveis agora? Criou há 2, 3 anos atrás, com toda a nossa indústria desenvolvida, com o governo PT fazendo uma maravilha no país, nunca antes da história desse país, a gente não dá conta de atender o próprio consumo. E é importante, então, se a gente não dá conta de atender esses 200 milhões de habitantes do Brasil e para fora, sim, é muito importante. É muito importante porque dá um soluço no nosso mercado para tudo. E tu vai aprender. Então tem que diversificar risco. Claro. Só na América do Sul a gente tem mais 180 milhões de habitantes. Então é um mercado igual ao do Brasil, com um risco muito diversificado, muito menor do que o nosso. Mas dá trabalho eu ir para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, para o Peru, para a Colômbia. Cada país é um trabalho diferente, é difícil. Sim, é difícil, mas tu está fazendo o quê? Sabe que tem um monte de empresas nossas já com base aqui fora. Ela está sozinho, liga para os caras, tia. A gente não consegue fazer isso.
Bom, se eu vejo lá que a Florência, eu estou aqui com um dos maiores parceiros que eu tenho, uma das maiores empresas do mundo de móveis, em tecnologia, área ambiental. Graças a Deus eu tenho uma parceira aqui há 14, 15 anos comigo, que se chama Florência, está entre as 10 empresas do mundo em produção de móveis. Está com 60 e poucas lojas aqui, 20 no exterior, está em Milão, está na Alemanha, tem 2 lojas em Nova York, tem na Argentina, não precisa ter medo. Uma Marelli sentou aqui no corporativo, está em um monte de países, e eu vou te citando um monte de empresas. Quando tu pega a Grale com o chassi, com o ônibus, tu tem um monte de cara. Quando tu pega um Maqueco, fornecedor das maiores marcas do mundo, pega uma Tramontina com sei de qual, que é uma coisa absurda, é uns colonos aqui. No fim do mundo, nós estamos no fim do negócio, os caras estão indo para o mundo e conquistam o mundo. E o que eles são melhor? Trabalharam, se organizaram, trabalharam, né? Porque hoje em dia a maioria não quer trabalhar. Né? Eu tenho que lembrar a pesquisazinha brasileira aí, daí de chorar, porque 75% da população não gosta de trabalhar. Mas vai ter que aprender, entende? Vai ter que ler. Nós estamos com a campanha de alfabetização aqui no canal, 6 meses a gente alfabetiza qualquer criança e qualquer um. Tem gente na faculdade que não sabe ler texto. Nós estamos fazendo na prática, sem governo, estamos bancando aqui, para mudar a base das empresas. Tem gente que pense, por isso que a gente diz, se prepare. Não é só o empresário, a equipe, é o empresário que tem que aprender, não só a equipe dele. Tem gente aí que não lê um livro há uns 20 anos, tem gente que não faz um curso há anos. Vá para um curso, aprenda, vá participar do seu sindicato, pelo amor de Deus, se prepare, cara. Não adianta chorar e conversa de boteco. E Quadros, vou te falar uma coisa, isso tem que vir de cima, tem que vir da principal liderança da empresa. É verdade. Porque assim, tu estava falando da questão do aprender a pensar e contribuir, então assim, nós investimos, né, tu está investindo em educação, ali na alfabetização, agora, deixar as pessoas darem suas ideias, elas têm muitas contribuições. Nós já tivemos experiência de uma empresa ter um problema grave para ela, e se chamar o pessoal que estava trabalhando no chão de fábrica, estou falando de uma indústria, e a pessoa do chão de fábrica chegar e dizer, mas não dá para fazer isso? A empresa precisa fazer um investimento enorme. Só que chamando quem estava lá no chão de fábrica, ele disse, mas não dá para fazer isso. E dava para fazer. É o mais comum. Então, também de estar abertos. Nós trabalhamos muito com os empresários, com as lideranças. Então, é preciso abrir a nossa cabeça, né, das lideranças para também ouvir as outras pessoas e olhar o mundo, parar de reclamar, porque não vai adiantar o que tu estava colocando. Reclama. Não adianta a gente ficar reclamando, nós vamos reclamar o ano todo. A gente faz o contrário, a gente vai fazer, sabe? Vamos fazer e estamos fazendo. Não, e é bom que vocês viajam, a cabeça da gente fica uma loucura. Não, a cabeça da gente tu é volta outra. E diz, cara, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, em tudo que é volta enlouquecido. Escolhe a área. Exato. E uma coisa que a gente acaba esquecendo, a gente fica pensando em como que a gente pode se defender, se proteger desse mundão todo que está vindo. Eu não quero me proteger. Se alia. Eu quero que todo mundo no mundo inteiro venha aqui para Caxias, é isso aí. Venha aqui para o Brasil e que venha em parceria comigo. Exatamente. E eu não vendo para esse pessoal os 200 milhões de habitantes do país. Eu vendo os 380 milhões de habitantes da América do Sul. Porque é muito mais fácil para a gente acessar o mercado latino aqui do que o cara que vem lá do outro lado do mundo tentar entender nossa cultura, tentar entender como funciona o nosso mercado, logística, carga tributária e tentar vender aqui. O mundo não gosta de chinês. Quem tu falou? Eles gostam, o chinês vende. Aliás, o chinês nem vende, o chinês é comprado. É o mundo inteiro que vai para lá para comprar. Então esse pessoal não sabe negociar, não sabe ser parceiro, eles só sabem ser fornecedor. Sim, e se tu comprar ele é parceiro, se não comprar nem contrato vale nada. Eles nem te dão bola. Agora, se tu está com medo de um cara desses, então fala para ele, tu não vem para cá, tu vem comigo. Eu trago o teu produto, eu vendo o teu produto, vamos incluir o teu produto no meu mix, vamos acessar junto esse mercado, fazer ele te financiar. E não só o chinês. O europeu, o americano, tem dinheiro sobrando no mundo inteiro que ninguém sabe o que fazer com eles. Não tem projeto. E a gente não sabe como ir buscar esse dinheiro. É verdade. Então, um projetinho bem feito, que não é difícil de fazer, é só ter gente que conhece isso, tu vai buscar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Em várias áreas. Energia, ambiental, produção das mais diversas, do que tu quiser. Pode ser direto em banco, pode ser com fundos de investimento, pode ser a fundo perdido. Tem muito dinheiro no mundo inteiro esperando para investir num bom projeto. Só que a gente não sabe nem contar o nosso projeto, porque a gente está com o foco tão grande na crise, o que eu vou fazer, eu vou quebrar, como é que eu saio dessa, que a gente não sabe como dar o próximo passo. A gente não pensa em como que eu vou expandir. Então, para todos os empresários que estão olhando a gente agora, parem de pensar na crise, para de olhar TV.
Desliga o jornal que só fala besteira. Vocês aprenderam a fazer, a criar a empresa de vocês, a fazer negócio, a fazer mercado no meio da crise. Trabalhando. O Brasil tem quantos anos de internacionalização? 30, 40 anos? Eu tenho 36 e não lembro desse país não ter crise. Tirando uma bolha meio artificial ali pré-2008, que estava todo mundo feliz e era uma situação completamente real, o Brasil sempre teve em crise, a gente se criou em crise. Daí saiu nossa versatilidade para saber sair da crise. Ao negócio. E outra coisa, né? A crise, a gente sabe, ela é cíclica, é economia. A economia funciona assim, ela tem seus períodos... Em né? tudo que é país. Em tudo que é país. Então, e agora a gente estava falando dos projetos, né, Marcos? Quanto tempo a gente fala, e várias vezes que eu já estive aqui contigo, que a gente diz, tem dinheiro, tem recurso, faltam bons projetos. Bons projetos. E assim, quem é que a gente vê fazendo bons projetos? Tem gente que está buscando esse recurso. É verdade. Agora, está sobrando dinheiro ainda. Tem. Então, Em qualquer e área. aí entra quem conhece, que não tem caminhos também para chegar nesses, Claro. para fazer o projeto para poder acessar esses recursos. Então busca quem conhece. Falando nisso, Aliar, como é que eu entro em contato? Aliar, então o nosso site www.aliarintegração.com.br, sem o cedilha e sem o tio. 3021 1148. 3021. 1148. Tá. 3021 6044. Certo. Tá? Tem o nosso Face, tem Twitter, tem Instagram. Onde é que é a Aliar em Caxias? E na Avenida Rio Branco, 1400, sala 54, pertinho ali da Igreja dos Capuchinhos. E pode acessar também, sabe de que forma? Falamos do conhecimento. Nós temos toda segunda e terça-feira do mês um café, dos nossos eventos, que é o nosso bate-papo empresarial. Esse mês aqui a temática foi a internacionalização com o Marcos e foi excelente. Tanto que teve gente que saiu querendo colocar outros negócios já de lá. Então, todo mês, na segunda e terça-feira, às 8 da manhã, nós temos o nosso café, onde sempre tem um tema diferente. Então, a ideia o que é? Conhecimento, networking, trabalhar a rede de relacionamento. Então, as pessoas trocam cartões, as pessoas conversam e muitas vezes já saem de lá com algum tipo de parceria encaminhada. Bom, vamos conversar. Então, é um dos eventos que a gente faz, sempre buscando essa questão do conhecimento, de tirar as pessoas de dentro da empresa. Se tu não puder sair 2 horas de dentro da tua empresa, uma vez por mês, tem algum problema? Tem algum problema de gestão, de administração. Rosane Coelho, Marcos Manosso aqui conosco, falando sobre mercado internacional, sobre consultoria, orientação. Se prepare. Vá buscar informação de quem conhece, experiência. Vá para o mundo é teu e é de todo mundo. Ele gira, é redondinho, mesmo tamanho, desde quando criaram ele. Não sei como é que criaram, mas ele está aí. É de todo mundo. Quem for competente, né? Porque tem gente que olha, mas não enxerga, né? Tem gente que vem de fora e encontra caminhos aqui dentro que nós não estamos aqui a vida toda e não conseguimos enxergar. Então se prepare, companheiro. Pare de se queixar, vá para a briga, aprenda, leia, discuta, vá para as feiras, faça cursos, prepare sua equipe, se prepare para enfrentar o mercado. E está aí tudo para ser feito em qualquer área. Diga a área que eu digo que está tudo para ser feito. Se me disser uma que não tem mais o que fazer, me avisa que eu não conheço. Se alguém achar que é grande, me liga que eu quero conhecer o cara. Não conheço. Cara grande aqui no Brasil não conheço. Nenhuma área. Se tiver algum, me fale. Tem uns que acham que são. Tinha uma grande empresa aí, os caras cortaram ela pelo meio, assim, questão de 1 ano, 2. Né? Então, lembrando que o governo que centralizou tudo, a grande empresa que se chama governo federal, parou de pagar e parou de comprar. O mercado deu essa encrenca que está aí. Então, vamos se preparar, vamos fazer a base de novo. Vamos trabalhar entre nós pequenos não vendemos para o governo, né, porque senão não compram da gente. Vamos se unir e vamos enfrentar o mercado que está aí. Rosane e Marcos aqui na bancada, tem que voltar, trazer informações, coisas boas para a gente conhecer, para não ficar só o apresentador aqui falando, tá? E aqui é o Canal 4, o Marcos dizendo, não assiste TV, assiste o Canal 4 aqui para a gente falar as coisas aqui, entrevistar os caras. E a Aliar aqui é realmente uma empresa referência aqui nossa, e é bom ter gente competente para não ter medo de ninguém nesse mundo. Venha para a briga, companheiro, que o mercado está aí para ser conquistado.